Chega ontem à noite, eu tô na casa do meu padrinho e aí eles têm uma filhinha. E os dois, a gente tava vendo filme à noite e os dois dormiram e eu fiquei com a neném no colo. Só eu acordada, porque eu tinha medo de eu dormir, né? Ah, E a nenenzinha, hoje ela tava fazendo 6 meses. E eu fiquei lá acordada, quietinha, né? Aí teve uma hora que eu falei, não, vou ter que acordar eles, né? Porque senão. Aí eu chamei eles, aí eu falei, vixe, Maria, eu tava aí no escritório. O escritório tava uma bagunça, professora. Eu falei, vixe. Falei, ah, não, vou ter que levantar mais cedo pra arrumar. Aí minha tia me falou que ela tinha arrumado quando eu peguei a neném. Eu falei, ai, graças a Deus, posso dormir até um Nossa pouquinho mais. senhora, você se livrou de uma, boa. bom, gente, vamos começar a nossa aula, então? Bom dia a todos que estão aí conosco. Hoje a gente está fazendo algumas atividades. Eu quero prepará-los para as questões que vão estar na AV2, tá? Então, por exemplo, em relação ao advérbio e locuções adverbiais, o que nós vimos, na verdade, foi o grau do advérbio, certo? E eu falei para vocês que é muito similar ao grau do adjetivo. Espera aí um pouquinho. Aqui nessa questão número 1, é para você classificar o grau manifestado pelos advérbios nas frases a seguir, ok? Então, olha só. Quando a gente trabalha comparação, a gente observou que a comparação, você precisa de 2 elementos, certo? Não são 2 elementos que a gente precisa? Nossa, não vou mostrar minha unha não, que estou parecendo unha de puta. Credo, cruz. Então, precisa de 2, certo? Na letra A, por exemplo, aqui, ó, João fala tão alto quanto o seu irmão. Tem uma comparação aqui? Sim, de igualdade. Sim. Agora, observa o seguinte. Quando se fala em comparação, a gente trabalha igualdade, a ideia de igualdade, a ideia de superioridade, que está acima, e a ideia de inferioridade, que está abaixo. Na letra A, o que vocês acham que é esse comparativo aqui? Igualdade. Igualdade. Então, olha só, vamos colocar aqui, ó. Comparativo. Ô, tia, era quanto? O negócio de igualdade era quanto e mais um. Qual que era? Tão quanto, né? Tão quanto. Ou como. Então, Ou como. Tá, Lorena? ok. Eu tinha esquecido, eu só lembrava o quanto. Comparativo de igualdade. Verdade. Eu já tô colocando aqui, ó. Se vocês quiserem colocar, tá bom? Vou colocar aqui em vermelho. Bom, a tartaruga anda muito lentamente. É superlativo. Aqui a gente já vai observar o quê? Um superlativo. Agora, Renata, explica para mim por quê. Pelo jeito que está escrito o lentamente. Será que é só por causa disso? Não, e pelo muito. Eu não tenho o que comparar. E pelo muito. Muito bem. Eu não tenho o que comparar. Só que aí eu quero perguntar uma coisa para vocês. A questão do superlativo, tá? Quais são os superlativos que nós vimos? O analítico e o sintético, né? Muito bem, Lorena. Que bom que vocês conseguiram guardar. Ah, foi quem? Fiz a Paula, vai estar igualzinho. Ó, vou ser sincera com vocês. Quem tá aparecendo aqui para mim é só o Vitor, o Luca, o Renato, de vez em quando a Lorena entra e o Lucas Carboni. É os que eu tô visualizando, tá, gente? Desculpa. Nossa! É porque como a gente tá compartilhando tela, né? Fica difícil. Então, vamos lá. Então, nesse caso aqui, ele é superlativo. Superlativo. Certo? E aí, é sintético ou analítico? Analítico. Muito bem. Tá. Quando é por causa do muito. Professora, uma pergunta. Quando termina com ismo, o sintético. Ah, tá. Tá? O sintético. Ele é só sintético quando termina com íssimo? Isso, érrimo, sim.
Por exemplo, quando eu falo assim, era a secretária anotou rapidíssimo o endereço. Entendeu? Estranho. Mas legal. Tá bom? Vamos lá. Ela gastou pouquíssimo na feira. Aí, ó, superlativo. Superlativo sintético. Tá? Ó, Eu vou superlativo. anotar. Perdão. Superlativo sintético. Ok? Pedrinho, você tá aí? Eu tô. Pedrinho. Tá fazendo junto comigo? Tô. Ah, beleza, então. Lucas? Lucas Nogueira, tá comigo? Lucas Nogueira? Lucas Nogueira. Tá aqui não. Ué, era pra estar. Ele tava agorinha. Ah, mesmo, ele tava na minha tela. Ele tá desligado e o áudio também. Ele tá na aula, só que ele não tá respondendo. Ah, então ele não tá na aula. Não tá na aula. Nada. Bom. Vamos lá. Aquele vendedor atingiu a meta do mês mais rapidamente do que todos. E aqui? Essa eu fiquei em dúvida. Por que em dúvida? Porque, ó, tá Superlativo analítico? comparando e tem o mais ali, entendeu? Só que eu não sei se é superlativo ou se é comparativo. Agora vamos tentar. Superlativo Comparando quem com analítico? quem, Renato? Hã? Está comparando quem com quem? O vendedor com todos. Ah, então se tem dois elementos, não tem nada de errado aí. É comparativo mesmo. Comparativo de Superlativo, prioridade. tá? Isso, só que é de superioridade. Por causa É o do que eu tô mais, falando. tem? Por causa do mais, Aham. né? Então, comparativo Superioridade. e superioridade. Ok? Então, tá aqui. E aqui, Frederico, a noiva chegou menos cedo do que os convidados. Olha, gente, tem a noiva e tem os convidados, é um comparativo. E tem o menos, vai ser o quê? Comparativo de quê? De? Eu esqueci o nome, mas é inferior, não? Prioridade. Inferioridade. Muito bem. Então, comparativo De de inferioridade. inferioridade. Ok? Ok. Então, na avaliação, o que vai cair em relação ao advérbio? Conceito? Não. Locução adverbial? Também não. A identificação? Não. O que vai cair, na verdade, é só o grau do advérbio. Quando ele é comparativo ou superlativo, tá? Vocês observaram aí a atividade? Ok? Fizemos juntos? Tá certo? Como é, professor? Eu tô dando um tempinho aí, porque tem gente que eu tô vendo que tá copiando. Muito bom. Lucas, você não vai copiar, não? Você vai postar o slide na plataforma? Não. Ah, não, tia. Vou colocar da Ah, e essa era me lasca, sou. Ah, não. Ô, lasqueira. Pronto. Só bagunça, só bagunça. Eu falei que era para pegar o caderno. Tá aqui, ó. Ok, meninos? Calma, tia, eu vou começar a copiar agora. Peraí. Tira foto. Tirar foto, porque você... Tira foto, Luca, meu Deus. Calma, tia. Eu tô terminando aqui já tô na day aqui já. Te juro que eu tô na day. Lucas Nogueira. Você tava Vai copiar a questão? Você... Eu tô fazendo
Eu não tô fazendo isso, não. Eu tô fazendo um resumo do que é o grau do advérbio comparativo, igualdade, prioridade, superlativo, analítico, esse tem. Eu fiz Então, isso. anota pelo menos um exemplo, tá, Lorena? Ah, tá bom. Lucas Nogueira, você tá me escutando? Lucas Nogueira, você está me escutando? Seu áudio está fechado, Lucas. Foi. Ah, eu estava preocupada, achando que você não estava me escutando. Não, eu tive que sair rapidinho. Ah, então tá bom. Você conseguiu entender aí a número 1? Sim. Ah, então beleza. Lulu, você conseguiu, Lulu? Sim? Então, beleza. Vamos para número 2? Só que antes de ir para número 2, eu vou interromper o compartilhamento, porque a gente vai retomar um assunto que nós vimos há umas 2 semanas atrás, tá? Posso interromper aqui? Pode. Pode. Então, vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês o seguinte, sobre as figuras de linguagem. São várias figuras que nós temos nas figuras de linguagem. Nós temos figuras de palavras, nós temos figuras de construção e nós temos que a gente chama de figuras de sintaxe, né? No caso, figuras de som. Então, eu falei para vocês que não iria trabalhar todas elas, ok? Iria trabalhar algumas. Então, a gente vai retomá-las. Quais são as figuras de linguagem que nós trabalhamos? Leiam para mim aí. Antítese, personificação, comparação, Metáfora. metonímia, hipérbole, eufemismo, aliteração e assonância. Ok. Tia, mas você vai trabalhar todas essas figuras na B2? Não, é óbvio que não. Pode ter certeza que algumas questões lá, algumas figuras não vão estar presentes lá. Até porque se fosse para colocar todas, a prova seria extensa, muito extensa, certo? Mas pelo menos algumas aqui, a gente vai estar trabalhando. Aí, quando nós vimos as figuras de linguagem, eu mostrei para vocês que elas são divididas dessa forma aqui, certo? De som, de palavra, de sintaxe, de pensamento. E a gente viu algumas, tá? Lembrando, o que é uma figura de linguagem? Pedro Henrique, lê para mim o que é uma figura de linguagem. Pedro Henrique, está ouvindo? Expressão que consiste no emprego da linguagem de maneira diferente da usual, que seja no que diz respeito ao sentido, à posição ou à combinação das palavras. Então, na verdade, é um amontoado de palavras que expressa um sentimento. Esse sentimento ele pode vir de várias formas, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, fofoqueira, não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Nossa Senhora. Ela Amenizou a fofoca. E aí a gente descobriu que ela é uma figura. Aqui está se usando uma figura de linguagem, tá? E qual seria essa figura de linguagem que ameniza? Quem lembra? Biografia. Produtora de biografias orais não autorizadas? Isso. Quem lembra? Qual figura que está aí presente? Biografia. Não. Ah, volta lá, tira os seus nomes. Nossa, eu estou ouvindo só os grilinhos. Cri, 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 cri. Então, por isso que a gente vai rever as figuras de linguagem, tá? Volta lá, que rapidão. Acho que eu Vamos lembro. lá. Ó, presta atenção. Depois a gente volta lá para a gente descobrir o que que é. O que que é uma antítese? O que que é uma antítese? Trabalha a ideia oposta. Isso, o Renato conseguiu guardar a antítese, né, Renato? Então, é um amontoado de palavras aí que trabalham ideias opostas. Ok? Então, eu estou aqui com o meu
Estou aqui com minha gramática. E na minha gramática está assim, ó. Consiste no emprego de palavras ou expressões de sentidos opostos para caracterizar o mesmo elemento, que acabam por realçar o contraste de significados. Esta é a minha redação sobre o dia e a noite. O dia é quando a gente enxerga para onde vai. A noite existe para a gente deitar na cama e se preocupar. Então, é quando a gente trabalha ideias opostas em um mesmo contexto, tá? Então, é antes... Tá na ponta da língua. Oi? Tá na ponta da língua, eu tô tentando lembrar da mulher. Ah, tá. Vamos lá. Personificação ou prosopopeia? Essa é fácil. Por que é fácil? Porque vocês já lidam com esse tipo aí de figura desde quando vocês eram pequenininhos, lá no pré, no jardim, aliás, no jardim, no pré, no primeiro, no segundo, no terceiro, quando as tias contavam as histórias de fadas para vocês, os contos. Desde o maternal. Os 3 porquinhos. Aí os 3 porquinhos falavam, dançavam. Então é quando você atribui características humanas a seres que não são, tá? Então, por exemplo, quando eu li para vocês lá os 3 caititus e o lobo-guará, quem lembra dessa história? Ah, o Guará. Tô lembrado bem pouco mesmo. Lembra que tu já falou disso daí, mas não lembro da história. Eu lembro. Depois, para os meninos que não conhecem a história, depois a gente conta, né, gente? Vamos lá. Eu contava tantas histórias que eu não lembro mais nada. Sério? Então, vamos lá. Personificação ou prosopopeia consiste em atribuir características humanas a seres inanimados ou irracionais. No caso aqui, os cachorros estão vendo a geladeira deles aqui, né? A geladeira não, a televisão deles. Os franguinhos, tá? Televisão da hora. Vamos lá. Aí vem a comparação. Eloá, qual seria a palavrinha-chave para a gente observar a comparação? Primeiro que precisa de 2 elementos. E segundo... Eu sei. É daí eu sei. Eu também sei, você falou, eu perguntei. Muito bem, o como. Então, ó, acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Mas aí, detalhe, a comparação é muito parecido com a metáfora. A diferença é que a gente faz uma comparação direta. Aliás, não é direta. É uma comparação indireta. Direta seria a comparação mesmo, porque a gente vê o como, né? Indireta a metáfora. Sabe jogar damas, meu caro Isaías? Certamente, senhor. Aí o que ele faz? Joga a mulher. Joga a espada da mulher. Os peitos. É o tal do negócio que leva tudo no pé da letra, né? Pois é, exato. Então, para mim, a metáfora é uma das figuras de linguagem mais fáceis de serem identificadas, tá? Pois é. E aí vem a metonímia. Quando você troca, por exemplo, uma parte por outra, certo? Você lembra de um elemento em vez de trabalhar o todo, ok? Por exemplo, João pediu a mão de Maria em casamento. Ele vai casar só com a mão dela? Não. É óbvio que não, né? Não, peraí. Não, foi isso não. Cara, não. Ou tem gente que tá achando que ele vai casar só com a mão mesmo? Nossa. Não. Never. Ele vai querer muito mais do que a mão, não é não? Então, o que é metonímia? Então, o que é? Consiste na substituição de um termo por outro com a qual mantém uma estreita relação de significado.
Por exemplo, o continente pelo conteúdo, o que está fora pelo que está dentro, a parte pelo todo ou todo pela parte, tá? Então aí, ó, vocês estão observando a metonímia. Vamos lá. Aí vem a hipérbole. A hipérbole também é uma figura de linguagem que, para mim, é uma das mais fáceis de ser identificada. Por quê? Porque você exagera, tá? Em uma ideia. Então, Luca, lê para mim aí O personagem. Caraca, só agora vi Vingadores. E aí, gostou? Achei uma porcaria. 1000 heróis juntos, mó bagunça. Viu nada, só 4. Eu sei, foi hipérbole. Hipérbole? Esse herói eu não conheço. Nossa Olha Senhora. A hipérbole, ela se caracteriza pelo exagero de linguagem, a fim de intensificar uma ideia. Então, o cara aqui falou que era 1000 heróis, e o outro falou quantos heróis tinham no filme? 4. 4. Então, eu praticamente aqui exagerei. É meio que ironia? É quase uma ironia. A diferença é que você exagera no falar, no contexto, tá? A ironia é a imagem não condizer com o contexto. De repente, Frederico, você vê lá uma menina que parece uma trombada de carro, né? De tão feia que é. Aí você olha assim e fala, não, que lindeza. Então... Ave Maria. Isso daí é ironia na veia. Tá certo? Esse daí é o das mulheres, né? Hã? Esse daí não é o das mulheres? Não entendi, gata. Esse daí não é o das mulheres? Eu lembrei desse. Isso, Lorena, muito bem. Então, querido, estou pré-demitido. Não fale assim, vai chocar as crianças. Diga, estou de férias coletivas. Então, eu amenizei uma ideia aqui. É o eufemismo. É os das mulheres lá mesmo, Lorena. Da fofoqueira. Que dizia que não era fofoqueira. A literação é uma figura de linguagem que vai trabalhar, no caso aqui, a intensificação dentro do contexto, a intensificação das consoantes, tá? E, no caso aqui, a assonância vem com as vogais. Então, essas figuras aqui são as figuras que nós vamos trabalhar, tá? Na avaliação. Aí, detalhe, quando a gente for trabalhar a avaliação, vou lá compartilhar. Ela vai vir mais ou menos assim. Ingrid, lê para mim a figura. Eu? Sim, Ingrid. Se acordar. Chegou a tinta de alta qualidade e preço baixo. Conheça Usa Color na loja mais próxima de você. Mauro Ramos, Barreiros e Campinas. Fala de novo. Conheça o quê? Conheça Usa Color na loja. Mas quando vocês falam Usa Color. Use esse or. É inglês, tia, é inglês. Não, eu acho legal. Eu acho legal. Vamos lá. Chegou a tinta de alta qualidade e preço baixo. Então, vamos ficar aqui só na parte central. O que a gente pode observar aqui? Aqui está tá caracterizando algum ser irracional? Não. Aqui tá exagerando em uma informação? Não. Aqui você observou a presença maciça de consoantes? Não. E aqui tem palavras no mesmo contexto que são opostas? Sim. Sim. Quais?
Alta e baixo. Ah, então chegou a tinta de alta qualidade, preço Baixo. Baixo. Então, qual figura de linguagem a imagem abaixo está exemplificando? Antítese. Porque também não é eufemismo. Eufemismo é quando você ameniza uma ideia, tá? Então, na número 2 é a letra D. Certo, Lulu? Certo? Ô, professora, só uma pergunta. Fala. O eufemismo é, então, para amenizar alguma situação, né? Isso. Agora a gente vai ter um exemplo aqui, tá? Ah, tá. É porque eu tava meio perdida. Ok. Nesse. Gente, Qual que é mesmo, professora? É a D? é a D, antítese. Pessoal, se por acaso o link cair aí, fechar, que está perto de terminar, eu mando de volta, tá? Ah, achei que fosse pra entrar no mesmo. Ok? Vamos lá. Posso dar continuidade? Pode. Ó, aqui é muito legal. Na 3 está assim. Indique as alternativas que apresentam a figura de linguagem, personificação, também chamada de prosopopeia. Vocês vão observar todas as alternativas e vão me dizer quais que estão incluindo aí que estão mostrando a personificação. Vamos ver se vocês conseguiram perceber algo diferente aqui. Yasmin Duarte? Yasmin Duarte? Oi, tia. Lê para mim as frases, fazendo favor. A. As pedras humilham. B. Os confetes festejam. C. Os diários contam segredos. D. Os copos celebram as alegrias. E E. A floresta clama por piedade. Uai, tia. Mas então todas elas têm personificação? Sim. Pois é. Isso aí é uma pegadinha. É para vocês observarem que pode acontecer isso, de todas as alternativas trabalharem a personificação. Aí, o que é personificação mesmo? Características humanas atribuídas a seres inanimados ou irracionais. Isso, então, olha só. Os seres inanimados, pedra, por acaso, fala para humilhar? Não. Confete. Festejam? Você usa o confete para demonstrar festa, né? Mas ele não festeja. Os diários contam segredos? Ele vai lá e fala. Apesar de que isso aqui também pode ser usado como metáfora, tá, gente? Nossa. Os copos celebram as alegrias? Não. Não. E floresta clama por piedade? Não. Também. Então, olha só, eu destaquei aqui os elementos para vocês perceberem quais as ações desses elementos, tá? Então, todas as alternativas aí são alternativas que trabalham personificação, tá certo? Na 4. Na 4. Na resposta da 3, qual é? Fala de novo que eu não entendi. Nada, não. Na 3 você vai colocar que as alternativas consistem em personificação.